entendimento. Ela me encorajará e trará transformação. Em nome de Jesus, eu oro. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias. Amém. Irmãos, eu estou muito feliz com Jesus por tudo aquilo que Ele tem colocado dentro do nosso coração. Eu tenho, durante este ano, de 2026, ministrado sobre a visão. E hoje eu vou continuar falando de visão, só que sem trazer a temática, porque o tema que nós vamos falar hoje são os poços que Deus abre, ninguém fecha. A semana passada eu falei sobre a vida de Isaac e disse a vocês que hoje nós conheceríamos estes poços e o que eles representam em cada área da nossa vida, amém? Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo 26, a partir do versículo 17, que diz o seguinte, amém? Gênesis 26, o versículo 17, que diz o seguinte: Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que o seu pai havia cavado e os filisteus havia fechado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Essa água é nossa, diziam eles. Por isso Isaac chamou o poço de... Qual que é o nome do poço? Ezeque. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflitos por causa deles. Por isso, Isaac chamou o poço de Sitna. Isaac abençoou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac chamou de Reobote. Pois disse, finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Dali Isaac se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamentos naquele local e os seus servos cavaram outros poços. Amém? Amados, eu não sei como é para vocês quando vocês leem a Bíblia, mas eu viajo. E quando eu estava lendo o capítulo 26 de Gênesis, algo tremendo aconteceu comigo. Quando eu cheguei nesses poços, eu me inquietei e eu me fiz uma pergunta. Que idade estava Isaac exatamente nessa época? Por que ele deu o nome a cada um desses poços? O que esses poços representam em nossas vidas? Quanto custava um poço naquela época? E aí olhei para os dias atuais, observei que para cavar um poço hoje é muito caro. Eu não sei se você sabe, mas no estado do Maranhão, na terra em que meus pais vivem, é algo em torno de 100, 120 reais e 120 mil reais. E dependendo da região, amados, sai muito mais caro. Mas as pessoas continuam pagando 100, 120, 130 mil para ter um poço. Porque um poço muda a vida do produtor, do agricultor, do dono da terra. Então, nessa época, em especial, Isaac estava também cavando poços. E você vê que as pessoas contendavam com ele. Por que eles faziam isso?
Porque como no estado do Maranhão, na região onde meus pais residem, o poço se tira a água para dar de beber para quem? Ao gado. É do poço que se enche ali os depósitos locais onde as crias vêm para beber. Seja ovelha, seja bode, seja o gado, enfim. E daqui não era diferente. É com a água do poço que se usa para cozinhar, para cuidar da casa, para tomar banho e para molhar os canteiros. Então nós não estamos falando de uma época diferente daquela que inclusive eu vivi quando era criança. Então isso me inquietou e eu fui atrás de entender um pouco mais. E o que eu observei é que a história de Isaac e dos poços que ele cavou carrega instruções preciosas para nós. Sabem quais áreas? Diga comigo, na vida espiritual, na vida ministerial, para a vida profissional, para a vida familiar e para a vida financeira. Todas essas áreas são impactadas. Nós observamos que essas áreas foram profundamente tocadas a partir da cavação desse poço. Isaac precisava cavar esses poços porque a vida dele, a vida daqueles que estavam caminhando com ele, dos seus colaboradores, dependiam desses poços. Mas ocorre que os poços estavam sendo entulhados. Os filisteus se levantavam contra eles. E vocês viram na leitura que nós fizemos que havia poços antes. Poços cavados por quem? Pelo pai dele, por Abraão. Mas os filisteus, eles entulharam aqueles poços. As semanas passadas nós falamos a razão por que eles fizeram isso. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam com inveja de Isaac. Porque naquele ano Isaac havia plantado e ele não colheu dentro da perspectiva da semeadura. Ele colheu 100 vezes mais do que era para ele colher, amados. E isso despertou o olhar das pessoas que estavam acompanhando ele, das pessoas ali em volta, a ponto deles chegarem e dizer, vá-se embora. Mas não bastasse só isso, eles entulharam os poços. E por que fala da vida espiritual? Porque cavar poço, amada, aqui é só uma simbologia. O poço representa essas áreas da nossa vida. O poço representa a nossa vida financeira. O poço representa a nossa vida ministerial. Representa a nossa família. E assim como Isaac enfrentou oposição, eu e você, nós vamos enfrentar. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, para a vida de Isaac, para a minha vida, o que é que nós vamos observar? O poço entulhado significa escassez, significa miséria. O poço entulhado levou Isaac a se deslocar. E nesse deslocamento, muitas vezes nós não queremos. Faz a gente sair do lugar que a gente está, faz a gente sair da zona de conforto. O poço entulhado fez com que ele se movesse. Nós precisamos nos mover. E todas as vezes que os nossos pés não se movimentam, é o nosso interior que está parado. É o nosso interior que está precisando de renovo, de coragem. Quando nós cantamos aqui, quão grande é o meu Deus, nós precisamos dizer quão grande é o meu Deus para o nosso medo, para a nossa insegurança, para a dúvida. Nós precisamos declarar quão grande é o nosso Deus. Por que falava de vida ministerial e espiritual? Porque Isaac precisava naquela hora depender do Deus, o pai dele. Porque tudo isso aconteceu depois que o pai dele morreu. Enquanto o papai estava vivo, eu tinha uma segurança. Quantos de nós passamos por isso? Enquanto a gente conta com papai e mamãe, a gente sente segurança, amados. Não era diferente para Isaac. Mas agora ele precisa avançar. Só que nesse deslocar, Deus também renovou as promessas sobre a vida dele. Mas não basta ter promessa. Todos nós precisamos trabalhar. Trabalho faz parte da nossa vida, amados. A verdade é que ele lançou a semente na terra. Ela frutificou 100 por 1, mas ele precisou lançar a semente. E lançar a semente é trabalho. Precisava preparar a terra, precisava plantar a terra, precisava limpar a terra. Eu sou filha de agricultor, eu sei como funciona o plantio. Mas nesse momento,
ele também enfrentou o quê? Oposição. Todas as vezes que você começar a crescer, você vai enfrentar oposição. Quando eu cheguei em Porto Nacional, 9 anos atrás, eu enfrentei alguns desafios. Pessoas que me odiavam de graça. Eu chorava, parecendo uma boba. Chorava. E eu queria, gente, ser amiga de todo mundo. Eu queria ser coleguinha de todo mundo. Eu queria agradar todo mundo. Eu não entendia por quê. E me considerava uma pessoa boa. E por que isso acontece? Até o dia que eu aprendi que se você não tem inimigo, diz que você está na zona de conforto. Se você não enfrenta oposição, é porque você não está fazendo a diferença. Porque todo mundo que faz a diferença, irmão, tem um para te apontar. Todo mundo que está fazendo a diferença tem um para se levantar. E ele se levanta tanto pelo ímpeto dele como pelo próprio diabo. Satanás incita as pessoas para se levantar contra nós. Mas a oposição, ela é algo que muda a nossa vida. Sabe por quê? Porque toda vez que tem oposição, Deus está trabalhando em nós persistência e constância. Muitas das vezes, quando a gente não tem oposição, a gente continua na mesmice. A gente não sai do lugar. E se a gente não for persistente e constante, a gente não enfrenta o quê? Não vai avançar e alcançar o quê? Expansão. Depois da oposição vem o quê? Expansão. Até rima. Então hoje eu quero te mostrar o que significa esses 4 poços. Você está disposto? Deus vai falar com você. Deus vai ministrar profundamente com você. E a partir desses poços nós vamos olhar para a nossa vida, nós vamos olhar para a nossa família, nós vamos olhar para as áreas da nossa vida e perceber aonde nós nos encontramos. Hoje mesmo, antes de chegar aqui, Deus falou, conseguiu enxergar o seu poço atual? E eu, toma, vai falar, não vai? Foi bom estudar e ver. Mas antes de subir aqui, ele me mostrou em que lugar é que eu estou. Mas o bom é que ele também já me disse o caminho. Amém? Então vamos para o primeiro poço. Como é o nome do primeiro poço? Como é o nome do primeiro poço? Ezeque. É o nome do primeiro poço. Gênesis 26, 19 e 20. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água, o quê? Corrente. Lençol freático. Eles encontraram. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Essa água é nossa, diziam eles. Por isso Isaac chamou aquele poço de Ezeque. O que significa Ezeque, irmãos? Lugar de discussão, de disputa, lugar de contenda. É litígio mesmo, você luta por aquilo. Olha só, quem cavou o poço? Eu acabei de ler a palavra, olha para você, olha, projeta aqui. Quem cavou o poço? Quem cavou o poço? Isaac, irmãos. Mas na hora que ele cava o poço, você vê que os pastores de Gerar não veio para cima de Isaac. Veio para cima de quem? Veio para cima dos seus colaboradores. Toda vez que um colaborador seu é atacado, é você que está sendo alvo. Toda vez que um filho nosso é atacado, somos nós que estamos sendo alvo. Toda vez que a igreja, que um membro da igreja está sendo atacado, tenha consciência, não é sobre o membro, nós somos o corpo. É os pastores da igreja, é a igreja local que está sendo atacado. Havia água corrente naquele lugar, mas eles quiseram tomar posse daquilo que não era deles. Satanás é assim. E o que mais tem é gente serva dele, que quer roubar e tirar de nós aquilo que o nosso Pai nos deu. Ezeque representa a primeira oposição que surge quando você começa a avançar no propósito. Lembra que eu falei que eu queria ser amiguinha de todo mundo? Não dá, irmãos. Você vai ter colaboradores, pessoas que vão segurar na sua mão, mas você vai enfrentar oposição. Quando você começa a avançar nos seus primeiros passos, alguém vai se levantar. O inimigo sempre vai tentar contestar o progresso. E onde há crescimento haverá o quê? Sempre contendas. Tenha isso na sua mente. Por que você está falando isso, Deus? Para você não se desesperar. Para você não ficar chorando.
Para você não ficar aí desesperado. Obrigado. Para você não ficar aí chorando pelo canto. Ai, meu Deus, não está dando certo. Ai, meu Deus, por que isso só acontece comigo? Se acontece com você e todos aqueles que servem a quem? Ao Senhor. Todos aqueles que estão no caminho certo vão enfrentar o quê? Oposição. Então é para você se encorajar. Quando as portas começarem a se abrir, vai surgir pessoas que disputam, que questionam, que invejam, que contendam e um monte de gente para te criticar. Só que o mais interessante é que o crítico é um excelente empreendedor. É um empresário de primeira. Qual que é a diferença dele? Nunca abriu um empreendimento e nunca teve uma empresa. Nunca chegou a lugar algum, mas sabe te dar opinião, mas sabe interferir na sua vida. Então, quando você estiver vivendo esse momento, você preste bem atenção. Lembro do poço. Qual que é o nome do poço? Ezeque. E aonde vêm essas pessoas? Da onde vão surgir essas pessoas? Gente, eu não estou falando de Tiago Brunet, não. O Tiago Brunet vai ter meio mundo de hackers, né? Que a gente chama, que o povo lá da internet. Sabe aonde começam as primeiras oposições? Olha para quem está do seu ladinho e diz assim: as primeiras pressões vai surgir dentro da sua casa. Sempre vai ter um tio, um primo, um parente para tentar te paralisar. Sempre. Punha isso na sua cabeça. Ah, mas é minha família. Não chore, irmãos. Ame a sua família. Louve a Deus pela vida dela. Mas quando um se levantar, que não tem voz de Deus, coisíssima alguma, onde ele fica no lugar dele? E continue ouvindo a voz de Deus e prosseguindo. Quem vai se levantar se você tem um negócio nessa cidade? Você é os concorrentes. Os concorrentes vão começar a apontar. Dentro do seu próprio local de trabalho, colegas de trabalho vão se levantar contra você. Oh, irmãos, a gente sempre sabe quem é que está com a gente e quem não está. A gente olha no olho e a gente conhece. Quem está fazendo faculdade? Os próprios colegas. Ainda começa a falar um para o outro, arrumar inimizade. É ou não é? É a verdade, irmãos. É Zeque. É o primeiro poço. Quem está no ministério? Nós vamos enfrentar a oposição ministerial. Nós vamos enfrentar, por quê? Porque o reino espiritual representa conquista de território. A gente não conquista só um território físico. A gente conquista um território aonde? No reino espiritual. Então vai ter disputa por território. Mas nós somos os primeiros a enfrentar isso? Não. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, Paulo fala, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, mas há muitos adversários. Uma porta grande, a porta, mas você vai enfrentar o quê? Adversários. Salmo 66, 12. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. A palavra do Senhor diz em Isaías: se você passar pelo fogo, o fogo te queima. Quando você passar pela água, você vai morrer afogado. É assim que está escrito? Se passar pelo fogo, o fogo não te queimará. Se você passar pela água, a água não vai te submergir. A tua mão, Senhor, como diz, toque no altar de 1900 antigamente, vai vir, vai me socorrer e vai me trazer de volta para respirar. Mas o Senhor continuará cuidando de você. Eu quero te fazer algumas perguntas e eu quero que você pense bem nas respostas que você vai dar. Onde você percebeu contenda justamente quando começou a crescer? Eu já te apontei a minha. Que tipo de oposição tentou te fazer parar? Quais as oposições que você está enfrentando nesse momento? Você está lutando pelo espaço ou confiando no Deus que abre espaço? No Deus que cava poços? Ele diz o lugar, irmãos. Ele aponta o lugar certo. E entenda uma coisa: vai ter água corrente. Vai ter água corrente. 2026 promete. 2026.
O poço que se abrir não será tomado, porque quem está conosco é o Senhor. Amém? Ponha isso na sua mente, declare isso todos os dias. Mas oposição virá, não se desespere. Vamos para o segundo poço. Qual que é o segundo poço? Sitna. E o que significa Sitna? É o lugar da acusação. Gênesis 26, 21. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso, Isaac chamou de Sitna. O que representa esse lugar, irmãos? É o lugar de uma oposição intensa. É um lugar de inimizade. É um lugar de hostilidade. É um lugar de acusação. É um lugar de adversidade. Mas você vai entender melhor. Eu quero te lembrar que antes eram os opositores externos, os homens atacando. Agora, neste poço, representa o quê? Que você sai do externo e passa a enfrentar guerras espirituais, emocionais, jurídica e inclusive de reputação. Daqui a alguns dias nós vamos poder falar. Tudo tem o seu tempo e a sua hora. Mas quando você começa a ser atacado, inclusive em redes sociais, significa que você avançou um bocado. Quando alguém vir te atacar justamente nesse lugar, significa que você caminhou um tiquinho. E que você está avançando. O inimigo, ele vai tentar te desgastar. Ele vai tentar te difamar. Ele vai tentar te intimidar. Ele vai tentar o quê? Te acusar. Tudo isso para fazer você fazer o quê? Parar. Mas parar para mim e para você não é uma opção. Você não tem noção de hoje o quanto essa palavra veio na minha mente. Por que você não para? Por que você estava fazendo isso? Por que você insiste? Por quê? Por quê? E por quê? Eu sei que essa não é a voz do Senhor. Neste lugar, você agora começa a enfrentar uma pressão psicológica. O seu coração dispara e a sua fé corre o risco, inclusive, de ser abalada. Mas qual que é a benção de Sitna? Deus usa este lugar para nos ensinar o quê? A resistência e o poder do discernimento espiritual. Lembra de Ezequiel? Ezequiel te ensinou a ser persistente e constante. Em Sitna ele te ensina a quê? A ser resistente. Amados, o discernimento espiritual é o que muda a nossa vida. Quem não entende Sitna volta para trás. Mas quem discerne, avança. É chegado o tempo de nós avançarmos. Avançarmos como igreja, avançarmos quanto família, avançarmos nos negócios, avançarmos enquanto empresa. Amados, que vocês possam entender isso. Ah, meu Deus, está difícil. Isso é uma palavra que eu nem pronuncio. Observa que eu não costumo pronunciar essa palavra. Se estiver difícil, o que é que eu digo para a dificuldade? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos irão saber, não é isso? Quão grande é o meu Deus. A gente precisa declarar isso. Por gerações ele é. E Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos os grandes homens de Deus enfrentaram medo, enfrentaram adversidade, enfrentaram oposição. Comigo e com você não é diferente. Nós precisamos saber discernir para nós avançarmos. E eu quero te lembrar, está escrito em Apocalipse 12:10, a parte B, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. O quão diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Essa é uma promessa para mim e para você. Aquele que nos acusa, aquele que tentava se levantar contra nós, serão o quê? Destruídos, derrubados. O profeta Isaías declara em Isaías 54:17, toda arma forjada contra você não prosperará, e você condenará toda língua que se levantar contra você em
juízo. Essa é uma promessa para mim e para você. Essa é a promessa de Deus. O acusador até tenta, mas Deus faz calar o acusador. Lembra de Rabsaque, em Isaías 37? Quando ele chegava nas muralhas de Jerusalém, se levantava e gritava bem alto e dizia: por que Ezequias está confiando? Está confiando no Deus de vocês, está falando que esse Deus vai livrar vocês, está dizendo que esse Deus vai fazer por vocês. Ah, vocês não conhecem o grande rei Senaqueribe? Pelo acaso vocês não ouviram falar daquilo que ele fez com todas as nações pela qual nós passamos? Só que Deus levanta o profeta Isaías e o que ele diz para ele? Vai lá no rei, diga para ele: assim diz o Senhor, não foi contra você que aquele astuto levantou a sua voz. Ele levantou a sua voz contra mim. E eu vou colocar um anzol no nariz dele. Pelo lugar que ele veio, ele vai fugir. Ele se afastará. Ele não tomará posse dessa cidade. Ele não rendirá você, menos ainda ao seu povo. Porque eu, Senhor, vou mostrar isso para ele. Amém? A palavra do Senhor diz que naquela noite, o Senhor se levantou em defesa de Israel. O Senhor matou 180 mil homens daquele exército. E aquele infeliz, ele foi morto dentro do seu próprio palácio pelos próprios filhos. Essa é uma promessa de Deus para nós, amados. Tudo aquilo que tentar se levantar contra nós será destruído. Toda língua que tentar nos difamar será anulada, será aniquilada, porque grande é o nosso Deus. Nós precisamos declarar essa verdade dia e noite. Então não desanime. Nós temos vivido um tempo onde o povo tem estado desanimado, onde há falta de esperança, onde você vê a economia, aí os estudiosos proclamando algo, onde nós vemos o Brasil da forma que está. Mas o nosso Deus é o nosso juiz, é o nosso defensor, é aquele que se levanta ao nosso favor. Sitna não é um lugar de habitar ainda. É o lugar que Deus está nos preparando para avançar. Nós declaramos na autoridade de Cristo Jesus que toda pressão psicológica será anulada pelo poder do grande eu sou. Nós declaramos a palavra dele e a palavra dele diz: eu manterei em paz a mente daqueles que estão em mim. Nós profetizamos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre aqueles que pertencem o seu sangue, que a mente deles estão no Senhor. E o Senhor manterá a nossa mente em paz. Toda pressão psicológica seja destruída e toda ansiedade dê lugar ao descanso de Deus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluias! O terceiro poço. Como é o nome do poço? Rehobote. Que significa o quê? Expansão. Olha só. Você enfrentou discussão em Ezeque. Você enfrentou litígio em Ezeque. Você chegou aonde? Sitna. Em Sitna você enfrentou opositores espirituais. Você enfrentou opositores psicológicos. Você pode ter enfrentado difamação, acusação, intimidação, mas você persistiu. E então chegamos aonde? Em Rehobote, o lugar da expansão. Olha que imagem linda, irmãos. Eu estou pedindo aí, agora estou usando a inteligência artificial para me ajudar a fazer as imagens. Tem hora que eu fico zangada com ela, mas tem hora que ela me ajuda. Eu fui criada puxando água do poço. Eu fui criada tirando água do poço. E não era qualquer pessoa onde eu morava que tinha um poço. Mas este poço representa expansão na minha vida e na sua vida. Amém? A palavra está escrita no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 22. Isaac abandonou este poço e mandou cavar outro poço adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele. De modo que Isaac o chamou de Rehobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Mas deixa eu te dizer algo. Esse espaço e esse poço, ele nasceu porque Deus estava com Isaac.
não significa que ali havia acabado a guerra, havia acabado a disputa, não. Mas esse poço é resultado do quê? Da perseverança. Só quem passou por que passou por Sitna vai chegar em Reobote. Essa é a verdade. Quando nós olhamos para a vida de Isaac, nós observamos então a expansão. Eu creio que ali todos os seus colaboradores ficaram extremamente felizes. As crianças, porque agora parece que eles tinham paz. E a palavra do Senhor diz em Salmo 18, versículo 19, Ele me tirou para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Você pode declarar essa palavra e falar assim: o Senhor me conduzirá a um lugar espaçoso, livrar-me-á das mãos dos meus inimigos, porque o Senhor tem prazer em mim. Amém? Você pode aplaudir Jesus? É chegado o tempo da expansão do Senhor na nossa vida. E a palavra diz em Isaías 60, versículo 1, levanta-te e resplandeça, porque chegou a sua luz. A luz do Senhor está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas eu gosto, hoje eu não estou para frase, eu estou mais para perguntas. Quero te fazer perguntas, acho que foi porque eu me fiz muita. Você reconhece os espaços que Deus já abriu? Você consegue enumerá-los? Você consegue olhar exatamente quem são eles? Você está preparado para crescer sem perder a essência? Você sabia que muita gente não cresce, porque quando ela cresce, ela perde a essência? Tem gente que diz assim, bastou crescer e mostrou as garrinhas, estão de fora. Amados, a grande maioria dos homens que cresceram se perderam. A grande maioria dos homens que cresceram se perderam. Não é pouco a estatística que você observa de homens quando ocuparam determinadas posições, alcançaram determinados resultados financeiros, trocaram de quê? De esposa, deixaram filhos para trás, família para trás. Quantas vezes a gente vê mulheres que quando alcançam uma outra posição, estão bem cuidadas, estão sendo amadas, né? Tem a vida que inclusive nem pediu a Deus. E é exatamente por conta disso. Às vezes, deixa um esposo por uma aventura. São inúmeros os casos. Quantas pessoas ocuparam determinadas posições dentro de empresas e quando chegou lá, elas se esqueceram do lugar que elas ocuparam outrora e começa a pisar, humilhar e não acolher. Quantas vezes nós vimos isso acontecer? Nós queremos crescer e nós vamos crescer, mas nunca perca a sua essência. Nunca perca a sua essência. A essência de servo, a essência de filho, inclusive amizades. Se eu perguntar para vocês, vocês vão dizer, teve pessoas que depois que avançaram, cresceram, elas esqueceram velhas amizades. Eu conheço uma mulher em Palmas. Ela é uma mulher de muitas posses. Não é pouca, gente. Não vou citar o nome para não expô-la. Mas eu posso dizer para vocês que esses dias algo me constrangeu. Ela comprou inúmeros devocionais. Mas na hora que ela pegou, que ela me mandou uma lista, isso porque ela me disse que só queria 4. Quando terminou a lista, chegou quase a 20. E tinha um primeiro nome. Quando eu peguei aquele primeiro nome, meu coração bateu diferente. E na hora Deus trouxe algo no meu coração. Para essa aqui você vai entregar um kit. Falei, não sei nem quem é. Mas eu fiz o que Deus tinha falado. Quando eu fui entregar, eu entreguei para ela, eu disse, quem é essa pessoa? Ela disse, Dilce, é minha amiga de infância. É minha amiga de infância. Essa mulher segura a mão dessa outra. Na realidade, uma segura a mão da outra. É uma amizade linda de ver. Ambas continuam de mão dadas, crescendo. Significa que nenhuma e nem a outra perdeu a essência. Porque se uma cresce muito e a outra cresce um pouco menos, a
A que cresceu menos pode perder, inclusive, também a essência. Eu não vou andar mais com ela porque ela está se achando, porque ela é isso e aquilo outro. Quantas amizades a gente perde porque o nosso coração não está pronto para andar com quem é grande? E quantas pessoas não vão chegar no lugar grande porque vai esquecer os pequenos? Lembre-se, a prosperidade vem de Deus, e antes de nos dar a prosperidade financeira, antes de nos dar esse poço da expansão, Ele vai sondar o meu e o seu coração. Mas declara comigo: o meu coração está sendo alinhado. O Senhor está me preparando. Eu irei crescer, expandir e conquistar tudo aquilo que o céu já liberou. E a minha essência não mudará, porque eu sou filha amada do Senhor. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Você não perderá a sua essência. Amém? O que Deus está te dando para desenvolver agora? Nesse exato momento. Amados, não tem coisa mais desafiadora do que começar. Começar não é fácil. Eu falo porque eu estou vivendo o recomeço. E não é fácil. Mas olhe para aquilo que Deus colocou diante de você. Para que você seja fiel, porque Ele quer o quê? Te expandir. 2026 é o ano do crescimento, do reino imparável, e nós vamos expandir. Como pessoa, como família, também quanto igreja, o reino de Deus avançará e Ele conta com você. Mas chegamos no quarto poço. Qual que é o quarto poço? Será qual é o quarto poço? Como é o nome dele? Fala comigo, Berseba. Como que é o nome do quarto poço? Berseba. Passamos pelo primeiro poço. Qual que era o primeiro poço? Ezequiel. Segundo, Sittim. Terceiro, Reobote. E o quarto, Berseba, que representa ou significa aliança e legado. O texto que menciona ele está no livro de Gênesis, capítulo 26, o versículo 23 ao 25, que diz que Isaac se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite da sua chegada e diz: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, pois eu estou com você e o abençoarei, multiplicarei seus descendentes e lhes tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaac construiu ali o altar, invocou o nome do Senhor, armou acampamento. Até então ele levantava as tendas, ele estabelecia as tendas. Aqui ele se estabeleceu. Enquanto ele ainda estava, amados, peregrinando, aqui ele realmente se estabelece. Eu fui olhar o tempo, a época, fiquei perguntando que idade que tinha Esaú mais o Jacó, o que estava acontecendo aqui, qual que era o contexto da época. E esses poços não foram cavados de uma noite para o dia. Levou anos para ser cavado. Busquei, não encontrei ali uma data certa, mas a média de tempo ali em torno de 3 anos que ele passou para viver tudo isso. E aí me acende uma luz, porque o terceiro ano é o terceiro. Lembra da figueira que Jesus passa e ele olha e a figueira não tem fruto? Vocês lembram disso? Ele olhou para ela e queria amaldiçoar, não foi isso? Aí alguém disse: não, Senhor, esse é o terceiro ano dela. Foi ou não foi? Deixa ela, quando a gente voltar, se ela não tiver, aí sim, o Senhor diga para ela se acabar. Amados, antes do terceiro ano, é muito difícil você prosperar, você avançar. Você avança no sentido de estabelecer os seus fundamentos, mas os frutos ainda você não vê, porque é um tempo ainda de crescimento. Esse ano nós vamos fazer 4 anos enquanto igreja. Então agora começa o quê? Os frutos. 4º ano a gente já vai ver os resultados. E quando a gente olha para Isaac, foi exatamente isso também que aconteceu. É nesse lugar que Deus fala novamente. O altar volta a ser central e o propósito ele ganha o quê? Um sentido eterno. Berseba tem 3 marcas. A primeira delas é um lugar de revelação. É um lugar onde Deus ele se apresenta a Isaac. E ele diz: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Eu não sei você, mas nesse ano eu tenho me inquietado tanto
com essa questão de ter experiências mais profundas em Deus. Essa semana eu estava ouvindo o Luciano Subirá repetindo uma palavra, diz que de 33 anos atrás. E ele contando da experiência que ele viveu quando uma irmã teve uma visão dentro da igreja que mostrava os céus abertos. É uma longa visão, é uma palavra e tanto. E quando eu escutei aquilo, se eu já estava com o meu coração inclinado para isso, eu fiquei desesperado. Falei, Senhor, eu quero isso. Mas eu nunca tive uma visão aberta. Há muito tempo que eu oro. E eu declaro que eu sou uma mulher de visão aberta. Eu não me contento que Balaão tinha visão aberta e eu não tenho. Eu sei que vai chegar a hora. Por que eu estou te dizendo isso? Porque é nesse lugar, amados, que você precisa mais ouvir a voz de Deus. Porque quando o nosso negócio expandiu, a gente chega em Berseba, lugar de se estabelecer, lugar onde as coisas passam a ter sentido, a gente entra no conforto. A gente acha que é. A gente começa a estar numa posição de conforto. Eu carrego uma marca na minha vida. Toda vez que chegava na zona de conforto, Deus me tirava do lugar. Teve um tempo que eu não aguentava mais, eu não suportava mais. Esse tempo que eu passei foi um tempo longo. Eu diria que foi uma baita de uma temporada no conforto, né? Porque Deus sempre fez isso comigo. Mas é nesse lugar, esse lugar é perigoso. Perigoso não pelo outro, porque o perigo agora sou eu e você. É nesse lugar que a gente tem que pedir, Senhor, não afaste de mim a tua presença. Ontem eu fiz uma live falando sobre o poder da presença. Mas só tem 3 coisas que faz a presença se retirar de nós. Uma é pecado. Quando a gente não trata, quando a gente peca e isso não é tratado, a presença de Deus não permanece em nós. A segunda coisa é a desobediência. E a terceira é quando a gente sabe realmente o que é certo e a gente não pratica o que é correto, que acaba sendo desobediência do mesmo jeito. Isso a presença vai se distanciando. Por que tem muita gente que continua pregando, tendo a mesma oratória, a mesma retórica, mas não manifesta mais o poder de Deus? Porque o dom Deus não tira, mas a presença sim. Se não fosse verdade, em Salmo 51, versículo 11, Davi não gritava, eu só te peço uma coisa, não tira de mim a tua presença. Amados, é a presença que transforma, é a presença que convence, é a presença que faz com que o fogo desça do céu. Tem muita gente que fala bonito, tem gente que conhece a Bíblia de frente para trás e de trás para frente, mas conhecimento sem presença é letra. E não vai te levar para lugar algum. Esse é um ano de a gente buscar a presença. Um dos nossos alvos do jejum internacional é o tempo sozinho com Deus. Nada substitui esse tempo. Nada na vida vai substituir esse tempo. É tempo de nós nos posicionarmos no Senhor por meio da leitura da palavra, leitura do devocional. Busque, faça isso, vá mais profundo. A palavra que transforma a nossa vida. Nós somos uma igreja de um povo dependente do Senhor. Essa igreja é uma igreja que come Bíblia. É uma igreja que sabe. Que inclusive se eu vim aqui e eu falar uma asneira, você vai ser igual os bereanos. Você vai o quê? Confrontar. Para saber se eu estou falando a verdade ou não. No devocional de amanhã, eu gravei ele. E algo que me marca é o pastor Jacques. Eu sabia que meu pastor não lia a Bíblia para pregar. A gente conhece, irmãos, pastor que lê Bíblia para pregar. O pastor que lê Bíblia para pregar é uma coisa, e o pastor que lê Bíblia para Deus transformar a vida dele é outra coisa. Totalmente diferente. O pastor que pega a Bíblia, ler a Bíblia para pregar, é todo teológico, cheio das teorias, daquela coisa toda, da eloquência. Mas o pastor que lê Bíblia para ser transformado, ele demonstra no altar intimidade. É diferente. Eu sempre enxerguei essa qualidade no meu pastor Jackson. E tantas vezes eu cheguei dentro da igreja e a mesma palavra que ele pregava era que Deus tinha falado comigo na madrugada. Eu declaro, nessa igreja, que quando eu subi aqui para ministrar uma palavra, Deus já falou com você. Sabe por quê? Porque nós somos uma igreja que tem intimidade. E quem tem intimidade tem o quê? Aliança
com Deus. E a aliança é nesse lugar que Deus confirma as promessas. Amém? É nesse lugar. Não negocie isso. Mas a terceira marca de Berseba tem a adoração. A adoração e a habitação. Isaac construiu um altar e estabeleceu o acampamento dele ali. Berseba, amados, agora chegou o estágio de consagração, de estabelecimento. É onde o projeto deixa de ser apenas prosperidade, deixa apenas de ser um anseio por crescimento, uma construção de carreira, e ele se torna o quê? Um propósito. É nesse estágio que Deus não apenas nos prospera, mas nos dá sentido. Por isso que ele falou a Abraão em Gênesis 17:7: estabelecerei a minha aliança. Mas essa aliança é qualquer uma? Não. É uma aliança eterna. Nós somos um povo de aliança eterna. E nós somos um povo que declaramos como Josué: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém? Qual legado espiritual você está construindo hoje? Existe um altar estabelecido na sua história? O que ficará depois de você? Eu fiz 23 anos de convertida o ano passado, no dia 22 de dezembro. 23 anos. Não tem um local de trabalho que eu tenha passado que as pessoas não vão dizer a mesma coisa. Toda segunda-feira, a Dilce se reunia conosco para orar e para nos abençoar. Quando Deus libera Reobote e estabelece Berseba, não há adversário, sistema, pessoas, circunstância, opressão psicológica, oposição do inferno que consiga te impedir. Porque o que Deus abre vai permanecer. É tempo de expansão, é tempo de crescimento, é tempo de avançar. E olhando para a sua vida, qual poço representa o seu estágio atual? Aonde você está? Eu quero te convidar a ficar de pé para juntos fazermos essas declarações. Eu tenho amado esse tempo de declaração e eu quero fazer essa declaração juntamente com você. Disse, por que declaração? Porque eu aprendi com minha avó que declaração é o quê? Decretos. Vocês não sabem quem é minha avó, né? Valnice Milhobe. Esse foi o título que me deram recentemente, eu adotei. Eu amei. Vocês não amaram? Imagine vocês, a pastora de vocês, neta de Valnice Milhobe. Jesus é só fogo. Amém? Brincadeiras à parte, mas vamos declarar. Encha seu pulmão aí de ar e vamos declarar em nome de Jesus para nós orarmos. Amém? Declaramos que todo o poço entulhado será reaberto. Vamos repetir porque ficou bom para treino. Declaramos que todo o poço entulhado será reaberto. Declaramos que nenhuma contenda nos fará parar. Nenhuma acusação definirá nossa identidade. O Senhor está nos conduzindo a Reobote e estabelecendo Berseba como lugar de aliança e legado. O poço que Deus abre, ninguém fecha. O que Deus libera, permanece. Amém? Declaramos que 2026 é o melhor ano das nossas vidas. Ano da expansão, ano de crescimento, ano de estabelecer nossa vida, nossa casa e o nosso propósito. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Esse é o ano do Senhor. É o ano que nós iremos crescer e avançar para a honra e glória do nome de Jesus. Levanta as suas mãos para os céus. Pai, obrigada pela tua palavra. A tua palavra, ela nos transforma. A tua palavra muda a nossa mentalidade. A tua palavra cura feridas abertas. Mas a tua palavra nos leva a um lugar de visão. A tua palavra, Senhor, reacende a chama do nosso coração. A tua palavra, Senhor, nos faz sonhar com aquilo que os céus já declarou. E nessa noite nós declaramos, Pai, nenhum poço na nossa vida será entulhado. Nós declaramos, Pai, que esse é o ano de avançar. Nós declaramos que esse é o ano que o Senhor estabelecerá a nossa vida. É o ano, Deus, onde nós vamos poder ficar o acampamento.
que nós não andaremos como andarilho, mas o Senhor fará coisas grandiosas pelo teu povo. Nós colocamos essa casa, nós colocamos essa igreja, nós colocamos os lares aqui representados diante de ti, e nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor é com o teu povo, que o Senhor é conosco. Nós declaramos a multiplicação dessa igreja, nós declaramos, Pai, cada ministério sendo estabelecido, mas à medida que nós avançarmos, a Deus, é porque o teu povo avançou, é porque o Senhor fez primeiro na vida de cada um de nós. Ó Deus, nós declaramos portos com águas correntes, Senhor, sendo abertos, sendo liberados sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós declaramos, Pai, que como o Senhor fez com Isaac, o Senhor fará conosco. O Senhor está fazendo conosco. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome nessa noite, declarando que a bondade do Senhor nos perseguirá, ela correrá e ela nos alcançará, não apenas na nossa vida, nessa igreja local, mas também nessa cidade. Nós abençoamos, Pai, essa cidade e declaramos águas vivas correndo nela, purificando, limpando e trazendo à existência aquilo que está no coração do Senhor. Amém? Se você acredita, se você crê, aplauda Jesus mais uma vez. Aleluias. Amém.